Tá bom, Israel violou o espaço aéreo do Irã. Depois que o Irã ter violado o espaço aéreo de Israel 560 vezes nos últimos 2 anos, e antes disso também. Mas, de novo, esse não é o ponto. O que mais as pessoas precisam para entender que o Irã estava caminhando a criar um sistema de armas que seria depois impossível de ser destruído e iria perpetuar esse regime, que é um regime fundamentalista que oprime 100 milhões de pessoas em seu país e espalha terror pelo todo o Oriente Médio. Ele não estava apenas falando que... Não, ele estava fazendo. Ele estava fazendo isso. Então, assim... No momento que há um ataque preventivo, e de novo, eu vou agora citar, as pessoas também têm que lembrar que teve outros 2 ataques a usinas nucleares no passado. Em 81, em Osirak, Saddam Hussein estava fazendo um projeto de armas nucleares e Israel destruiu a usina. Uma operação da Força Aérea. Era um local só, Israel voou, destruiu, voltou. O mundo inteiro condenou. Você acha que hoje condenaria? Você acha que as pessoas iam preferir o Saddam Hussein ainda vivo com armas nucleares? Ou melhor, não. Outro exemplo. Regime de Bashar al-Assad na Síria, o regime que caiu. Entre 2000 e 2007 produziram um reator nuclear em Latakia, perto de Tartus, na costa da Síria. Um reator nuclear, um reator de plutônio, não de urânio, que é um material para fazer bomba atômica, 90% de enriquecido, não tem, é um heavy water reactor que você esfria ou gira, não sei exatamente como, a centrífuga, não tem outra explicação. O reator de plutônio é para bomba atômica, não é energia, não é científico, não é nada. Israel destruiu em 2007. E depois possibilitou aos sírios absorverem um ataque sem precisar responder para iniciar uma guerra. Você consegue imaginar o regime sírio que usou armas químicas contra sírios, armado com uma bomba atômica, 3 anos antes do começo da Guerra Civil? Que mundo a gente estaria hoje? Então, Israel violou o espaço aéreo sírio. Violou. Então, condenem Israel. Deixa essa galera aí que fica berrando nas redes sociais. Condenem Israel por terem violado o espaço aéreo sírio, iraniano, iraquiano e vamos manter o mundo sem esses 3 países com bombas atômicas. Eu prefiro, como judeu israelense, além de brasileiro, receber como a Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel, falava, de esquerda, eu prefiro receber condenações do que condolências. E aí tem uma outra coisa também que fala-se nas redes sociais bastante e que tem a ver com, por exemplo, o uso da fome como arma de guerra por parte de Israel, para a galera lá de Gaza e tudo mais, que acaba levando, inclusive, para um episódio interessante que aconteceu recentemente lá com a prisão, ou com, não sei se dá para chamar de prisão, do Thiago Ávila, por exemplo, que é um brasileiro que ficou lá em Israel, depois deportado e tudo mais. Cara, esse lance do uso da fome como arma de guerra é constantemente denunciado e tudo mais, né? Em que medida isso daí é um fato? Não, eu entendo as pessoas terem isso realmente é um assunto que mexe com qualquer ser humano. Fome é uma coisa, a tua necessidade básica, entendeu? Então, você vê as pessoas passando fome, isso incomoda. Todo mundo que é humano incomoda. Incomoda quando você vê no trânsito, incomoda quando você vê em guerra. E deveria incomodar essas mesmas pessoas deveria incomodar essas mesmas pessoas a fome no Iêmen, como eu citei antes, no Iêmen, no Sudão, etc. Aparentemente não incomoda. Incomoda apenas a fome em Gaza. Isso é um ponto. O segundo ponto, se Israel... Primeiro, usar fome com arma de guerra é ilegal, é um crime de guerra. Israel deixou entrar ajuda humanitária em Gaza desde o início da guerra. Se tivesse um intuito de fazer a fome como intuito de guerra, teriam bloqueado desde o começo, não teriam deixado nada entrar e acabou. Sem pressão, sem nada.
Mas entrou e entrava do começo da guerra 600 caminhões por dia. Quando o sistema começou a entrar nos eixos, porque precisou entrar num sistema, né? Era perigoso. No primeiro momento eles estavam jogando mísseis, o Hamas estava jogando foguete no complexo aonde entram os caminhões. Então os caminhões não podiam entrar. Eu fui lá. Tava tocando sirene. Eu tava de colete. Então, se os caminhões com motoristas egípcios não podem estar lá porque é perigoso, não tem como os caminhões entrarem. Então, depois que ficou seguro poucas semanas, começou a entrar 600 caminhões por dia. Isso é mais do que entrava antes do começo da guerra. 600 caminhões por dia. Em número de calorias, em número de quilos, em número de carboidratos, tudo de acordo com o que a ONU exigia, até mais. Suprimentos, etc. Só que quem garantia que isso estava sendo entregue para a população em Gaza? Não estava. Além disso, você tem os lugares que Israel estava, então você tem que fazer uma coordenação para entregar à população o lugar que Israel estava, o corredor que estava dividindo Gaza no meio entre norte e sul. O Hamas perdeu acesso a bancos e a contas, enfim, e começou a perder membros dos seus pelotões, então dos seus batalhões. Então eles precisavam recrutar novas pessoas, precisavam ter dinheiro para isso. Tem vídeos, Igor. Não é eu que estou falando. Tem vídeo, tem áudio, tem foto, tem documentação, tem provas. O Hamas roubou ajuda humanitária. Ponto. Roubava caminhão, escondia caminhão. E aí o que eles faziam com esses caminhões? Eles vendiam para o mercado negro, agentes palestinos com grana, compravam e revendiam. Então o Hamas pegava um cara e falava assim, ó, eu tenho aqui 2 caminhões, me dá $10 mil. Ele dava $10 mil em dinheiro para ele, o Hamas agora tem $10 mil, vai recrutar outros caras para serem terroristas e pegar armas e atirar nos soldados. O cara pega os 2 caminhões e vai vender por $30 mil. Então você tem ajuda humanitária, que era de graça, sendo vendida por palestino para palestinos. E aí a ajuda humanitária não chega em todo mundo. Uhum. E aí eles guardavam outra parte para os seus membros comerem, consumirem e poderem estarem alimentados para lutar a guerra contra Israel. E, além disso, se tem alguém que usou a fome como arma de guerra, foi o Hamas. E isso foi interceptado em mensagens do Yahya Sinwar, o líder do Hamas, para o Catar, para a liderança do Hamas no Catar, em carta dizendo: as vítimas em Gaza são um martírio necessário, porque isso vai fazer com que o mundo se torne contra Israel e ajudará a pressionar o país a parar a guerra e deixar eles no poder. Uhum. É isso que ele está falando. Quanto mais pessoas em Gaza morrerem, melhor. Então, seja por tiro ou seja por fome, que morram, quanto mais palestinos, de acordo com o que ele está escrevendo. E, de novo, isso não é a opinião minha, do André da Stand Vaz, de um sionista judeu, não importa. Isso é o líder do Hamas escrevendo para a liderança do Hamas no Catar. As mortes em Gaza são um martírio, um sangue necessário a ser derramado. Isso é o uso da vida palestina em vão. E essa ajuda foi dada durante tanto tempo, por Israel, pelos outros países doadores e tudo mais. Entrou em Gaza por diversas formas. E chegou a um ponto das negociações em janeiro, fevereiro desse ano, que se entendeu que a ajuda humanitária estava prolongando as negociações em vez de estar fechando a torneira do Hamas. E aí se entendeu, e aí eu não vou entrar no mérito. Eu, particularmente, acho que é uma decisão política ultra complicada para Israel, que gerou 1000 críticas, muitas delas legítimas, de vários amigos de Israel, França, Alemanha, Estados Unidos. Realmente ficou insustentável e aí Israel liberou. Mas o fato de Israel ter bloqueado, não bloqueou porque queria matar os palestinos de fome, se não teria dado no primeiro momento. Isso é ridículo. Israel deixou entrar vacina para... Israel fez uma operação para vacinar os palestinos contra pólio durante a guerra. Não tem... Essa acusação de que isso está sendo feito de propósito é justamente para tentar falar, olha, tá vendo? É genocídio, tá vendo? É crime de guerra. Não, existem violações, existem problemas, existem coisas que são plausíveis de críticas, com certeza. Mas vamos olhar para os fatos, vamos olhar para as informações, sem olhar
Porque se você olha para as informações e você está usando isso apenas para acusar Israel de uma coisa que você acha que Israel está fazendo, então não adianta nada as informações. Porque se tiver outras informações que contradizem o que você está falando, então você não vai olhar de propósito, porque senão não sustenta o seu argumento. E aí não faz sentido. Então, Israel está usando... Israel entregou vacinas, entregou ajuda humanitária, deixou os caminhões, aumentou o número de caminhões, está arriscando tropas para que a ajuda humanitária entre e chegue nas pessoas o mais rápido possível. Dentro de um caos, de uma guerra assimétrica contra um inimigo que não usa uniforme, que esconde foguetes nas casas e as armas nas casas e recruta garoto de 14, 15 anos para atirar nos soldados. Tá tudo errado. Não é uma guerra simétrica com exército em trincheiras longe das cidades, onde se atira em soldado, soldado atira em soldado e acabou aí. É o contrário disso em todos os sentidos. O Hamas vai fazer de tudo para danificar a imagem pública de Israel, vai fazer de tudo para aumentar os números, para piorar os números, para usar os hospitais, para usar as escolas, para usar as mesquitas, para usar os túneis, para usar os reféns. Israel está lá como um exército formal, tendo que lidar com todas essas situações. É muito complicado.